Neste vídeo, nós vamos falar sobre o processo de auditoria de sangria de caixa. A sangria de caixa, por regra, ela acontece no PDV dentro de uma abertura de caixa. Então, o meu operador, por via de regra, trabalha durante o dia realizando vendas e pode existir no sistema alguma retirada de algum valor desse caixa. Então, pode ser uma retirada para evitar o excesso daquele valor na gaveta do caixa, pode ser uma retirada para fazer algum pagamento de contas, entre outros motivos. Então, o sistema permite que eu retire um valor do meu caixa e registre essa retirada para depois, posteriormente, com o meu fechamento de caixa, a gente ter as informações das movimentações que ocorreram no PDV. O nome da ferramenta para fazer essa auditoria no sistema se chama Sangria de Caixa, conforme está aqui na imagem, e ela tem alguns pré-requisitos para funcionar corretamente. A primeira é você realizar vendas no PDV e que dentro dessas vendas, a abertura que você estiver trabalhando possua uma sangria efetuada. O segundo pré-requisito é que o seu usuário possua acesso ao lançamento de sangrias de caixa. Provavelmente você teria que ter uma autorização mais para a parte financeira. E por último, é você saber a data em que essa abertura de caixa aconteceu e qual abertura a gente está falando. Então, o sistema ele trabalha essa auditoria de sangrias por PDV e por abertura de caixa, podendo ali existir várias sangrias em várias aberturas de caixas diferentes. Então, eu vou agora acessar o Prime e, através da nossa ferramenta de pesquisa, vou pesquisar sangria de caixa. Aqui, então, o sistema relaciona todos os ícones e processos que possuem sangria de caixa no nome e nós vamos utilizar o primeiro ícone, que parece uma calculadora, sangria de caixa. Clicando nele, o sistema abre essa nova tela, onde com o Enter eu seleciono o processo de sangria. Como o meu usuário possui acesso, ele vai aparecer para mim. Caso eu não possua, ele aparece em branco. Vou dar um Enter para confirmar. E aqui na aba Geral, nós vamos selecionar a empresa que está realizando esse movimento. Então, com o Enter, eu seleciono a minha empresa. A data de movimento se refere à data da abertura de caixa. Então, hoje é dia 3/6 aqui na minha base de testes. Eu posso fazer um fechamento, uma auditoria de sangria, de um dia posterior ou até do mês passado. Basta eu acessar o calendário e selecionar aqui uma data do que eu quero trabalhar. No caso, o sistema sempre vai trazer a data e as aberturas de caixa que existiram naquela data. Então, se eu quiser trabalhar com uma sangria de hoje, eu seleciono o dia de hoje. E aqui no número da abertura, eu utilizo a tecla F1, que é a tecla de auxílio do sistema, para o sistema localizar todos os fechamentos de caixa que existiram nesse dia. Aqui, então, eu posso confirmar o número da abertura com o comprovante de fechamento emitido pelo sistema e também consigo visualizar informações como o número do operador, o PDV que trabalhou, o total da venda e aqui também a venda líquida. Se for esse fechamento que eu quero fazer a auditoria, eu seleciono apertando o Enter. Selecionei, clico com o botão confirmar. O sistema, então, já vai carregar aqui para mim o meu operador, o meu PDV e o código do meu funcionário que operou esse caixa. E nós vamos, então, para a aba Movimento Sangria. Nessa aba, nós vamos ter as seguintes colunas. A descrição, então, ela traz o nome do meio de pagamento que permite ser sangrado. O campo importado, que é o valor que o sistema de frente de caixa identificou que teve de sangria. Então, aqui o sistema me informou que foi sangrado R$100 em dinheiro. Na coluna sangria, é o valor que eu, responsável financeiro, vou receber o malote ou os comprovantes de fechamento do meu operador e vou informar. E o campo divergência é o valor de diferença entre o que está importado e o que eu vou informar. Para eu informar, o sistema ele é bem básico, então ele é um campo de livre digitação que ele permite eu digitar o valor que eu quiser. E por que ele permite eu digitar o valor que eu quiser? Porque esse valor aqui, informado, a gente vai coletar no malote ou com os comprovantes que o nosso operador trouxer, eu vou contar o dinheiro que ele tem
está me dizendo que foi sangrado e vou informar aqui. Então, o sistema permite que eu digite um valor abaixo, por exemplo, e a minha diferença aqui, ó, ela fica negativa, e o sistema também permite que eu digite um valor acima. Aqui a minha diferença ela fica positiva. E por que pode ocorrer uma diferença? Pode ser que o nosso operador digitou o valor errado na hora que ele estava fazendo o lançamento, pode ser que a hora que eu estava contando o dinheiro eu contei o valor errado, ou até pode ser que ele acabou não colocando o dinheiro corretamente dentro do malote. Aí vai muito do responsável financeiro identificar junto ao operador o que aconteceu de diferença, mas o importante é sempre aqui no campo sangria eu informar o valor de dinheiro que eu tenho em mãos, porque esse valor que eu informar é o valor que vai subir para o meu financeiro do meu caixa. Perfeito? Então aqui vamos simular como se não houvesse diferença, que o meu operador trabalhou 100% correto. Aqui então a minha divergência fica em zero. Os demais meios de pagamento, como não houve nenhuma sangria, eles ficam zerados mesmos. Fiz a minha conferência, eu venho aqui no menu de ações F2 e selecionamos a opção gravar. Aqui, o sistema permite que a gente coloque alguma observação referente a essa movimentação de sangria e também, aqui embaixo, ele gera um complemento automático a nível de relatórios posteriormente. Mais um Enter, a gente grava o movimento e o sistema gera o protocolo que depois eu posso utilizar para consultar um relatório dessa sangria que foi efetuada. E finalizamos o lançamento de sangria. Então, importante destacar aqui que essa auditoria que a gente fala, ela é para confirmar os valores importados pelo sistema com os valores e comprovantes que a gente tem em mãos, que foi nos entregue pelo operador de caixa. É importante também falar que após gravar o processo, o sistema ele alimenta o caixa financeiro com os valores informados. Então, antes de eu fazer a sangria, não adianta eu consultar relatórios financeiros porque esse valor ainda não vai estar no meu caixa. E também é importante ressaltar que o objetivo dessa ferramenta é aumentar a segurança dos dados informados com a realidade. Então, esse processo de conferência manual, ele é muito importante, né? Porque, como eu comentei, em caso de diferença, a gente consegue já na hora identificar com o operador o motivo do erro e já sugerir para ele como ele pode corrigir esse erro. Então, aqui eu coloquei erros comuns, como erros de digitação, uma contagem errada de valor, ou às vezes ele não guardou o dinheiro realmente no local indicado. Assim que nós identificamos o erro, nós orientamos o nosso operador a realizar os próximos processos da forma correta.